meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Ironcast. Hoje é aquele Ironcast de conhecimento, para pegar a tua mente, ó, explodir a tua mente de informação. Então já prepara aí aquela sua pergunta, que logo mais nós vamos perguntar para dois grandes mestres da nutrição e longevidade. Dois crânios. O papo hoje é para falar sobre como viver até os 100 anos de idade. 100 anos tá bom para você, Maurício? Cara, eu viveria tranquilamente com 100 anos, Renato. Até os 100, tá bom? Até os 100. Imagina, Maurício, se você hoje, com 36 anos de idade, já é um cara cheio de mania, parecendo um velho de 70, imagina você com 100 anos de idade, velho. É, Renato. Meu Deus, você que tá coitado da próximo, Michele. como que é? Mauricião, hã? Você que tá próximo, como que é? Vagabundo. Essa foi boa, vai. É fã ou hater? Seu hater. Foi boa, vai. Bom, eu estou aqui com meu irmão querido, meu professor, meu mestre, que me ensina todos os dias, professor Dudu Halush. Como é que você tá? Ah, uma honra estar aqui, tô muito bem. Bom demais, meu irmão. Como é que tá o Uniguaçu e todos os trabalhos que você está fazendo aí na Uniguaçu? Depois a gente vai entender um pouco mais. Tá, cara, a Uniguaçu tá cada vez melhor, né? A estrutura pedagógica, uma faculdade que se preocupa muito com com o ensino, né? Com a qualidade, com a né? qualidade do Nível. ensino. Então, a faculdade está muito bem e... Vamos entender depois quais são as graduações e principalmente as pós-graduações que a gente tem lá, que fazem... que façam sentido pra agora galera. tem graduação EAD lá, hein? Graduação EAD? É, nutrição, Tá mais educação fácil. física. Além do... Top, bravo. E uma das nutricionistas mais brilhantes da internet, inteligente, bem-humorada, não briga, pensa numa mulher tranquila, mas extremamente competente e incrível, minha amiga, que muitos conhecem como tia, mas é uma moça, Débora Moss. E aí, Débora? E aí, Renato? Obrigada, tá? pelo Seja prazer muito bem-vinda. enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada mesmo, tá? Uma honra estar Agora aqui. você vai trazer o microfone bem para pertinho Tá. de você, pra galera te ouvir bem. E Mas aí, pode, será você que tá pode bom? levar ele para lá, se você quiser ficar assim. Boa, Isso. é bom. É tecnologia, né, cara? Tecnológico. É outro nível. É isso aí, Mauricião. Estamos aqui hoje para aquele podcast expert. E você que está no Instagram, presta atenção. Sai do Instagram, vem para o YouTube. É isso aí. O YouTube Renato Cariani hoje recebe dois grandes nutricionistas, geradores de conteúdo da internet, professores que estão aqui. Primeiro para bater um papo sobre nutrição, estética, qualidade, perda de gordura. Mas eu quero me aprofundar hoje num tema longevidade. Um tema que talvez você ainda não esteja preocupado, mas o quanto antes você se preocupar, muito mais você vai colher. Então, vale a pena aprender. Então, cola no YouTube Renato Cariani e já prepara a sua pergunta que logo mais nós vamos responder. Dudu, eu te acompanho a vida inteira, comprei todos os seus livros, tenho orgulho de ser seu amigo, já aprendi muito com você, já tomei muita bronca sua. Cariani, não é isso. Mas, acima de tudo, tive humildade para aprender com você. E eu sempre vi você muito enraizado na alta performance. Você sempre foi um dos grandes, desde a época do fórum. Lembra dos fóruns da internet? Ou seja, quando a internet ainda, quando o Instagram ainda não era uma área tão buscada de conhecimento, de informação, você estava lá nos fóruns transmitindo conhecimento sobre alta performance. Você falava muito sobre nutrição em alta performance, sobre hormônios, esteroides, sobre bioquímica em geral, metabolismo, tudo mais. E de uns 2 anos quase para cá, eu vi você mudando a sua vertente e começando a estudar muito sobre longevidade. Como é que surgiu isso? Por que você começou a olhar para a longevidade? Um caminho que você resolveu escolher? Ou aconteceu algo? Ou impactou algo? O que te fez parar de olhar tanto para a alta performance e começar a olhar para a longevidade? Então, na verdade, assim, eu fiz uma transição, né? Que, assim, quem me acompanha de perto tenha percebido, às vezes, para algumas pessoas, às vezes parece que mudei tão drasticamente, mas, na verdade, eu me preocupo com a saúde desde a época que eu usava hormônios. Eu competi a última vez no fisiculturismo em 2013, como atleta, não fui lá grande coisa, né? Eu foquei mais em preparar atleta. E aí, depois,
eu escrevia muitos materiais e comecei a escrever meus livros em 2016, 2017, ali que eu lancei os livros. E o meu foco era muito o fisiculturismo, até que, justamente para entender melhor o processo de perda de peso do fisiculturismo, eu comecei a estudar emagrecimento e obesidade, para entender melhor o metabolismo. Então. E aí comecei a gostar disso, e ao mesmo tempo eu estava me preocupando mais com a minha saúde e comecei a também reduzir o uso de hormônios, né? Então, eu nunca abusei assim, né? Mas eu tinha uma certa preocupação e aí me cuidava. Eu também já era um cara que eu sempre tive uma filosofia de vida assim de priorizar muito o estudo, então cuidar muito do meu tempo, né? A forma que eu levava meu tempo. Nunca fui porra louca assim. Só que acho que a guinada assim para estudar a longevidade foi que eu estava preparando uma aula que eu tinha que preparar uma aula para um curso de pós-graduação meu, que eu montei. E aí, quando faltou uns 4 meses para chegar à disciplina, eu comecei a montar a aula e comecei a pesquisar sobre o assunto. Aí eu me encantei pelo assunto. Eu falei, cara, isso aqui é a parada mais foda que eu já li, entendeu? Só que eu falei, vai ser muito desafiador comunicar isso aqui. E ao mesmo tempo, o que me encantou foi o ponto que aquilo, por mais que eu seja um cara e não seja um cara ainda, né? Tem gente que pensa que longevidade se preocupa depois dos 50, 60. Mas eu vi que eu podia aplicar aquilo na minha vida como eu fazia no fisiculturismo, né? No fisiculturismo, o que me encantava era aquela parada, pô, eu entendo isso aqui, eu consigo colocar em prática, eu consigo transformar meu físico. Pô, isso é muito foda. E com a longevidade, porque estudando obesidade eu não via muito isso, porque tipo assim, você não era o perfil. Não era o perfil, mas aquele conhecimento eu conseguia utilizar nas pessoas. Mas é muito mais foda quando você fala assim, cara, isso aqui eu aplico em mim. Isso é legal. E o massa, assim, você não precisa estar com 50 anos para aplicar isso. Nem deveria. O que é legal sobre estudar longevidade é que quando você foca em longevidade, na verdade, as estratégias fazem o teu metabolismo funcionar melhor, independente da idade. Esse é o ponto, né? Então, a gente vai Você começa a receber benefícios na hora também. Sim, exatamente. Não é só a longo prazo. Exatamente. Porque quando você pensa em qual o grande problema da juventude ou de uma pessoa mais nova? Pô, eu vou trabalhar longevidade. Longevidade é longo prazo. O que eu entendi que você está querendo dizer é o seguinte: você trabalha longevidade, mas começa a colher agora. Exatamente. Com funções melhores no seu corpo. Exatamente. Várias intervenções que você faz focada em longevidade, normalmente elas causam, pensando assim na saúde metabólica, elas causam alterações mais em quem está mais fudido, né? Se o cara está mais zoado, ele tem melhorias mais robustas quando faz uma intervenção. Porque quando você é mais novo, o teu corpo ele tem mecanismos de proteção e reparo celular muito mais eficientes. Quando a gente começa a ficar velho, esses mecanismos de proteção eles vão sendo mais... eles começam a ser menos eficientes, né? E o organismo vai acontecendo um declínio da capacidade do corpo em realizar suas funções normais. E aí é a hora que a conta começa a vir. Exatamente. Então, se você começa a fazer isso mais jovem, claro, o mais básico é aquilo, né? Por exemplo, uma pessoa ela pode passar a vida toda sedentária e começar a fazer exercício depois de 50, 60 anos, quando a saúde já está debilitada. O exercício vai ajudar? Vai. Claro que vai. Mas se ela tivesse feito exercício desde jovem, ela chegaria com 60 anos com outro nível, né? Com o corpo muito mais... O corpo dela seria mais jovem, essa é a verdade. Na verdade, o exercício, a alimentação, o sono, o controle do nível de estresse que você tem ao longo da vida, tudo isso faz com que você esteja otimizando o teu metabolismo, a forma que o teu corpo funciona. Então, de certa forma, você envelhece muito mais lentamente quando você está cuidando desde jovem, né? Então, quando você chega... A gente vai falar isso, idade biológica, idade cronológica, mas uma pessoa pode estar com 60 anos, cronologicamente, ela viveu 60 anos, mas o corpo dela funciona como uma pessoa de 50, 40 anos. Por quê? Porque ela envelheceu mais lento. Isso deve ser... Imagina a sensação de uma pessoa de saber... De repente ela recebe um feedback de um especialista que, olha, a tua idade cronológica é de 60 anos, mas a tua idade biológica, ou seja, o seu organismo é de uma pessoa de 40. A pessoa deve ficar muito feliz. Sim. Porque significa que você está mais próximo
de uma maior longevidade. Sim, exatamente. O teu corpo funciona como de uma pessoa mais jovem, né? Esse é o ponto. É legal que tem muito trabalho nessa linha, né? E tem coisas que são muito óbvias que aceleram o envelhecimento. Por exemplo, obesidade. A obesidade acelera o envelhecimento, né? O tabagismo acelera o envelhecimento, né? O sedentarismo, um certo perfil de alimentação também, né? Uma dieta que é pobre em frutas, em vegetais. Então a gente tem várias coisas hoje que são claras que tendem a acelerar o envelhecimento e a gente tem outros fatores que retardam o Esteroide acelera o envelhecimento? Sim. Assim, a gente não tem... De forma prática, não tem estudo para isso. Não teve assim uma investigação que avaliou a mudança que eles avaliam as mudanças no DNA, né, dos indivíduos. Chama isso de relógios de envelhecimento, formas hoje que a gente tem como saber se a tua idade biológica. A gente tem como saber a idade biológica. A gente vai fazer isso aqui depois, né? Maurício, eu sabendo desse podcast, o Dudu me chamou e falou assim, irmão, você tem previsão de exames de sangue? E foi muito divertido. Eu falei assim, vou fazer amanhã o meu check-up. Ele falou, então inclui esses exames. E ele incluiu uma série de exames e eu não sei qual o resultado. Mas ele vai determinar aqui uma estimativa da minha idade biológica. Ixi. Cronologicamente, eu tenho quantos anos, Maurício? Peraí, vamos lá, Renato. Cuidado que seu salário ainda não caiu, Maurício. Tem 8 dias para cair. Assim, ó, vamos lá, vamos ser sinceros. Tem o que tá no papel. Eu acho Ou que no seu salário vai papiro. atrasar esse mês, Maurício. Ah, Renato. Não me faz as suas perguntas, então. Não, Renato, de verdade, você parece muito mais novo do que você é de fato. Principalmente a nível de Você olha com quem você anda, vontade, de energia. você olha, por exemplo, pro Júlio, porra. Você olha um mal, porra, tudo acabado. Você olha pra você, jovem, olha pra mim, jovem, eu acho que é diferente a questão da ambiente. Eu acho que é a questão do tabaco, Júlio, ô, Renato. Tá bom, Maurício, tá bom, eu vou te dar um aumento. Vou dar um aumento de salário. Então, Dudu, e nós vamos fazer isso. Sobre o esteroide, só para complementar, Tá. porque assim, a gente não tem um estudo mostrando porque não foi testado, mas se a gente pega os dados de vários estudos, né, observacionais, enfim, a gente vê que o esteroide ele tende a afetar muito a saúde cardiovascular. Então, muito provavelmente, se fizerem esses estudos em humanos, em usuários de esteroide, eles vão observar provavelmente que esses indivíduos aceleraram o envelhecimento. Só que assim, a idade biológica, porque o nosso corpo, né, os órgãos, eles não envelhecem no mesmo ritmo necessariamente. Então, alguns órgãos e tecidos podem envelhecer em ritmos diferentes. Uma pessoa que se expõe muito ao sol, a pele pode envelhecer mais, por exemplo, do que outros tecidos do corpo. Uma pessoa que fuma, né, pode ter um envelhecimento muito mais rápido do pulmão e de órgãos relacionados, né? Então, mais de forma geral, né, uma pessoa, por exemplo, que tem hábitos ruins, ela tende a ter um envelhecimento de vários tecidos em paralelo. Alguns podem envelhecer mais rápido do que outros. Eu acredito que no usuários de hormônios é muito, muito plausível que o sistema cardiovascular envelheça mais rapidamente, né? Aspectos que fogem do convencional. Todo mundo sabe que obesidade, sedentarismo, cigarro e álcool aumenta o envelhecimento de uma pessoa. Mas aspectos, por exemplo, que às vezes a pessoa não está olhando e que também podem aumentar o envelhecimento. O que a gente falou? Cigarro, obesidade... Eu falei o básico. Cigarro, obesidade, álcool e sedentarismo. Isso, esses são fatores. Qualidade da alimentação, né? Tipo da comida. A qualidade da alimentação. Ou seja, não adianta só não comer demais, a qualidade do que Sim, come a também. qualidade do que come é um parâmetro, né? A gente tem hoje vários dados de diversos estudos que mostram esses 5 fatores, né? Ingestão de álcool, sedentarismo, tabagismo, qualidade da dieta, Sono. obesidade, sono também. E aí eles observam lá que um indivíduo que pontua, por exemplo, que não tem nenhum desses parâmetros bons, ele vive, no mínimo, pelo menos 10 anos a menos, 10 a 12 anos a menos, né? É muita coisa de vida para perder, cara. Perde, sim. Então, a gente tem dados já, isso é bem claro, né? Privação de sono, Estresse, né? gerenciamento do estresse, né? Isso é um O que problema. você começou a testar na tua vida? Depois que você começou a estudar isso?
que eu comecei a testar? Em relação à nutrição, uma das coisas que eu comecei a fazer é proteína mais baixa. Proteína mais baixa. Por quê? Porque nós temos tem evidências tanto em experimentos em animais, como estudos em humanos indicando que para a longevidade, para melhor saúde, é melhor ter uma proteína mais baixa quando você é mais jovem. Quando você é idoso, que você deveria comer um pouco mais de proteína. Para preservar músculo. Mas essa quantidade que a gente usa na nutrição esportiva, ela é uma quantidade que ela não olha para a questão da saúde. Ela é tipo 2 gramas por quilo, 1,6. É uma quantidade que ela realmente, o que ela fala para você, essa quantidade te dá uma resposta anabólica melhor. Performance. Mas não quer dizer que é muito melhor. As pessoas superestimam. É melhor você comer 1,8 gramas por quilo de proteína, 2 gramas por quilo, é melhor do que comer 1 grama por quilo. Para hipertrofia. Mas eu não posso dizer que isso é melhor para longevidade, entendeu? 2 gramas por quilo. Daí as pessoas às vezes falam assim, mas massa muscular é importante para longevidade. Sim, mas eu não preciso comer 2 gramas por quilo para construir músculo. Entendeu? O mais importante para o músculo é o treino. E a importância da massa muscular para a longevidade não é a alta massa muscular. Exato. Ter massa Por exemplo, muscular. você, a quantidade que você tem é muito. É muito acima da média. Não precisaria. Não precisaria. É o capricho. Tá vendo? Capricho. Shape desnecessário, É cara. o shape Desnecessário, caramba. Desnecessário. Shape desnecessário. Então, se a gente pegar as pessoas que vivem nas zonas azuis, né, as blue zones, que são aquelas regiões do mundo que foram consideradas Mapeadas, né? locais que Itália, tem mais pessoas longevas. Tem um lugar da Itália. Isso, Sardenha, Sardenha, isso. Okinawa no Japão, a ilha de Okinawa. Já foi, né? Hoje não é mais, mas já foi. Nos Estados Unidos tem lá Loma Linda, que é uma cidade na Califórnia, onde tem muitos adventistas, que são vegetarianos. Na Grécia tem Icari. Então, essas regiões são regiões em que as pessoas não fazem musculação, mas elas são bem ativas, né? Elas têm um certo padrão alimentar, que é com uma proteína mais... em torno de 10% das calorias, relativamente baixo. Na Sardenha, um pouco maior. Na Sardenha, eles sobem muita ladeira, né? Então, assim, eles têm um certo padrão alimentar, um estilo de vida, né, que contribui para essa longevidade. Não dá para dizer que é só alimentação, é um conjunto de fatores, né? Não quer dizer que eles estão otimizando a longevidade. Mas a gente pode dizer que tem várias coisas ali que a gente pode pegar que seria um bom caminho. Eu acredito que, por exemplo, se a gente for pensar em exercício e longevidade, né? Claro que é melhor, em vez de você só ser ativo e levantar um pezinho, andar, você fazer uma musculação, fazer um aeróbio. Eu acho que essa combinação seria o melhor para a longevidade. É o que eu faço hoje, entendeu? Então eu faço a musculação 4 vezes por semana e faço HIIT e faço caminhada também, e faço outros tipos de exercício, né? Então é essa combinação que eu acredito que otimiza a longevidade. Você ter diferentes tipos de estímulo para o teu organismo, né? Acho que foi no ano passado. Não, foi em 2024. Eu fui para Sardenha. Você foi? Fui lá para Sardenha. Sardenha, para a galera que não sabe, ela é tipo Fernando de Noronha da Itália. É um lugar de alta preservação ambiental. Inclusive teve ilhas lá. Eu peguei um barco, né? Aluguei um barco, fui nas ilhas. E tem ilhas que você não pode colocar, você não pode atracar, você não pode chegar perto. Tamanha preservação. Tem muita história lá embarcada, história de guerras, história da monarquia italiana e tudo mais. Mas uma coisa que com certeza ali deve ajudar muito que nem se falou, tem muitas ladeiras, então a pessoa é ativa e o nível de estresse é baixíssimo. Sim. Porque lá há poucos carros, não existe trânsito. Existe um controle populacional muito grande. Se você quiser morar na Sardenha, você não pode morar na Sardenha, tem todo um controle populacional. Existe uma série de fatores que faz com que aquele lugar se torne como se fosse o Fernando de Noronha. Então, e é interessante porque... É o local dos homens mais longevos do mundo. Que da hora. Então, você começa a perceber que as Blue Zones nada mais são do que um padrão de comportamento que dá para ser reproduzido na tua vida, desde que você entenda que você vai ter que controlar fatores. Por exemplo, aqui você às vezes não consegue controlar o fator trânsito.
mas você pode controlar o fator estresse relacionado ao Onde trânsito. você vai morar, né? Onde você vai morar, tudo mais. Então você não precisa ir para Sardenha para morar muitos anos. O que o professor Dudu fez foi entender o que os sardilhenhos, sei lá, o que os sardenhos, não sei, sardenhos, mas o que os sardenhos fazem para viver tantos anos. E o padrão comportamental vai dizer muito mais. A única coisa que talvez às vezes você não consiga reproduzir é a questão ambiental, poluição, tudo mais, que também pode comprometer, talvez. Com certeza. A cidade que você escolhe também é importante, né? Você morar num lugar que tem menos poluição é estratégico. Eu escolhi morar na praia também Balneário estrategicamente. Camboriú, né? Estrategicamente. Ruim pra caramba. Eu escolhi morar num lugar que eu tenho muitos amigos, como se fosse uma família, né? Eu faço várias coisas além da nutrição pensando em longevidade, né? Ter uma rede de amigos, estrategicamente amigos que agem como uma família, que você sabe que pode contar com eles, isso faz muita diferença também. E isso é uma característica das zonas azuis, né? Uma rede de apoio forte, né? Porque ajuda muito, né? Então, esse é um fator importante, né? E assim, as Blue Zones você pode tirar várias lições dela, mas não é... Quando a gente pensa em longevidade de uma forma mais científica, né? A gente tem que olhar para vários tipos de estudos, né? Não olhar só para as Blue Zones, mas a gente tem que olhar o que acontece no modelo animal, o que acontece quando a gente analisa os estudos observacionais de longo prazo, quando você acompanha uma população ao longo de vários anos, enfim. Você tem que ter um panorama mais completo, né? Porque senão você tem informações limitadas. E é isso que eu faço hoje, né? Tento olhar para vários tipos de evidência. Esse é um dos motivos, por exemplo, que eu prefiro hoje ingerir menos proteína, né? Eu acredito que isso... É difícil a gente saber, né, o quanto isso contribui no humano. Os dados indicam que é melhor você ter uma ingestão proteica mais baixa. Eu acho que isso é um problema. Talvez para quem treina não seja tanto um problema, ter uma proteína um pouco mais alta, né? Eu acho que um problema da proteína mais alta é em sedentário. Acho que isso é um problema. E por que a proteína alta pode ser um problema? Porque a proteína, ao mesmo tempo que ela sinaliza aquela proteína chamada mTOR, que ajuda a construção muscular, ela sinaliza via mTOR em vários tecidos do corpo. Só que a ativação dessa mTOR cronicamente, ela acelera o envelhecimento celular. Por exemplo, por prejudicar um processo importante para a saúde da célula, que é a autofagia, né? Que é quando as nossas células elas fazem o processo de limpeza, que aquelas estruturas que estão envelhecendo, ela degrada aquelas estruturas e faz novas estruturas, né? Então, uma célula saudável é uma célula que tem ali todas as estruturas internas delas, mitocôndrias, funcionando bonitinho. E quando a gente envelhece, o nosso corpo perde essa capacidade de fazer essa renovação. Ficar estimulando a mTOR cronicamente, constantemente, tende a atrapalhar nesse sentido, né? Então, por isso que a gente vê nos estudos em animal, você pega tanto inseto, formiga, né, os bichinhos mais simples, camundongo, você vê que proteína alta faz eles viverem menos e degrada a saúde deles mais rápido. Caramba. Em humanos, a gente não tem uma resposta tão clara para isso. Só que a proteína também estimula a mTOR, estimula os hormônios, o IGF-1, os hormônios que aceleram o envelhecimento em humanos também. Então, eu acredito que isso seja um problema maior em sedentários, mas eu penso que se você né? Você fala assim, Dudu, então... Mas e como é que eu faço para conciliar, né? Hipertrofia e longevidade.